A graça e a paz do Senhor, amém? Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Hoje eu quero passar por aqui para contar um pouco da história dos conectados com Jesus em missões, amém? Tem algumas pessoas que me encontram e quando sabem que eu sou pastor, perguntam de qual igreja, e eu falo conectados com Jesus. E a pessoa sempre fica assim, conectado com Jesus? Amém? Mas eu quero contar um pouquinho da nossa história para você, amém? Eu nasci na Igreja Videira e durante 10 anos eu caminhei com a Igreja Videira, liderando, discipulando líderes em treinamento, sempre muito intenso nos encontros, nos retiros, nos eventos, sempre muito intenso. E só que chegou um tempo que o Senhor ele me chamou para caminhar com outro pastor, com o pastor José Luiz. E quando surgiu isso, que foi por meio de uma visão, eu entrei em crise. Eu falei, não pode ser, como que eu vou chegar para o meu pastor e falar que agora Deus está me direcionando para caminhar em outra igreja? Falei, não tem lógica. E eu passei uma semana orando, não compartilhei com ninguém, porque eu não queria ter nenhuma influência contra ou a favor. E fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, no final dessa semana, se o Senhor me der paz, eu vou até meu pastor, que era o pastor Peterson. Na verdade, eu fui gerado e discipulado pelo pastor Tomás, né? Tomazinho da Ágape, como muitos conhecem. Tanto o pastor Tomás quanto a pastora Mara, eles investiram muito na minha vida espiritual. E hoje é o pastor Peterson, que é o pastor presidente da Igreja Videira aqui de Ubatuba. Então, nesse momento dessa transição, eu estava andando debaixo da cobertura do pastor Peterson. E aí, quando passou essa semana, eu orando, e aí o Senhor me deu paz. E eu lembro até hoje, quando eu saí de casa, falei, Deus, eu reconheço a autoridade do Senhor sobre a vida do pastor Peterson. Reconheço que ele é um homem de Deus, ele é minha cobertura espiritual. E meio que como Gideão, querendo pôr a prova a Deus, né? Falei, Deus, se o Senhor testificar no espírito do pastor Peterson, eu vou entender que é o Senhor. Mas se não testificar, se de repente ele falar assim, Ricardo, vamos orar mais a respeito disso, né? Vamos... Então, se não tivesse um testificado, eu ia entender que era coisa minha, coisa da minha cabeça. E aí, conversei com o pastor Pérez. Eu lembro até hoje o rosto dele, nunca vou esquecer. Ele coçou a cabeça assim e falou, poxa vida, Ricardo, amém, cara. Vai responder o chamado de Deus. Perder a liderança nunca é bom, né? Mas vai responder o chamado de Deus. E aí fui atrás do pastor Zé Luiz. E marquei um café com ele. E aí contei toda a experiência, como que o Senhor estava me chamando, que já tinha conversado com o pastor Peters. E aí já cheguei falando bastante. E aí quando eu parei um pouquinho, o pastor José Luiz falou assim, Ricardo, eu tinha sentido no meu espírito que você ia caminhar conosco, mas eu vou confessar para você que eu não acreditei. Porque você é alguém muito intenso, bastante tempo na Igreja Videira, nunca imaginei você caminhar conosco. Mas bora fazer a obra. E aí já chegamos com muito gás, com muita energia, né? Como auxiliando ali o pastor Zé Luiz. Rapidamente já nos envolvemos bastante com a obra, sempre disposto, sempre, né, pronto a servir. E isso foi em 2018, setembro de 2018. E eu lembro que em dezembro de 2018, eu no final de um culto, assim, sem pensar, né, o próprio Espírito, ele impulsionou. E eu falei assim, pastor Zé Luiz, a gente tem que fazer uma coisa com jovens. Aí ele olhou pra mim assim, mas com jovem, cara? A gente não tem muito jovem aqui. Eu falei, mas por isso, para que eles possam vir. Ele falou, vamos ver isso aí. E aí eu fui pra casa assim, meio falei, nossa, mas por que será que eu falei isso pro pastor? Porque na Igreja Videira, desde quando eu me converti, eu com 10 meses eu já liderava a célula, sempre foi célula de adulto, de casais, né? Sempre, ministerialmente, sempre foi dentro dessa área que o Senhor me usou. E aí eu lembro que depois da virada do ano, comecinho de 2019, o pastor Zé Luiz chegou em mim assim do nada. Ricardo, é pra você fazer alguma coisa com jovem. Eu lembro que eu tomei um susto, falei, não, eu não, pastor. Eu sempre trabalhei com casais, com adulto. E daqui a pouco eu olhei assim e falei, não, tá bom, pastor, mas você me dá liberdade de fazer um culto diferenciado, né, com um ambiente mais voltado para jovens? Ele falou, não, você é homem de Deus, pode fazer. E aí eu fui para casa, falei, meu Deus, e agora? Como que eu faço isso? Nunca tive na frente de nada parecido. E aí eu fui orar. Aí eu fiquei orando durante 7 dias.
buscando para Deus, o que ele queria com isso, qual a forma que eu tinha que me mover. E ele me deu só o nome, Conectados com Jesus. E eu lembro que veio com tanta alegria, com tanto gozo, que eu não vi a hora de encontrar o pastor Zé Luiz e falar: Deus me deu um nome. E aí contei para ele, ele falou: nossa, interessante, não, legal. Mas o que você vai fazer? Eu falei: eu ainda não sei, ele só me deu o nome. E aí eu passei mais 15 dias orando. E eu ia para a igreja, às vezes ficava 3, 4 horas jogado no chão. Senhor, fala comigo, me mostra. O que o Senhor quer com isso, Senhor? O que o Senhor quer fazer através de mim? Como que eu tenho que me comportar? Me dá uma direção, me dá uma luz. E aí, após 15 dias, o Senhor me deu a direção. Que a estrutura desse culto seria louvor, adoração e palavra. ênfase na palavra de Deus. E aí eu já achei contraditório, porque a igreja Assembleia, a igreja Nova Vida é uma igreja pentecostal. E toda vez que faz um evento, um congresso, convida-se outras igrejas, envia cartas para outras igrejas e dá uma oportunidade para essa igreja apresentar algo, uma dança ou cantar. E aí de repente o Senhor me dá uma direção: não vai ter oportunidade. E aí eu lembro que na época o grupo de louvor mesmo estava cada um com alguns compromissos, a gente não conseguiu encaixar. Eu falei: meu Deus, e agora? O Senhor falou que tem que ter louvor, adoração e palavra. E aí continuei orando, e aí o Senhor foi colocando pessoas no meu caminho. E aí toda vez que eu falava do culto Conectados com Jesus, as pessoas assim: deixa eu participar, como que eu posso te ajudar? E eu, meio sem entender, eu falei: não, eu precisava louvor, adoração, grupo, assim. Eu conheço um que toca guitarra, não sei quem toca um baixo e tal. Eu sei que toda semana Deus colocava alguém no meu caminho, e quando eu falava, ele: deixa eu te ajudar, deixa eu fazer parte. E foi tantas pessoas que dava para montar uns 4 grupos de louvor, só que ocuparia muito tempo. Então a gente montou 2 grupos de louvor. E eu lembro até hoje, eu passei o dia, era no sábado, quase o dia inteiro lá orando, organizando todo o ambiente do culto. E eu saí da igreja, era 6 horas da tarde. Quando eu cheguei na minha casa, mas caiu um pé d'água. E eu tomei um banho correndo, não quis comer nada, estava muito ansioso, nervoso. E aí eu falei: Deus, amém. Chovendo bem forte mesmo. Se não for ninguém, tudo bem, Senhor. A chuva, A chuva atrapalha, mas tudo bem, Senhor. Meio que me consolando a mim mesmo. E aí peguei o carro, fui. E aí, para minha surpresa, quando eu chego em frente da igreja, a frente da igreja inteira alagada, não tinha como passar pro lado da igreja. E aí do outro lado da rua, tinha uns 15 jovens. Eu olhei assim, falei: não é possível, será? Aí encostei o carro perto deles, falei: tudo bem, vocês estão esperando alguém? Vocês querem alguma ajuda? Não, a gente queria ir para a igreja, mas não tá conseguindo atravessar. Umas meninas de salto, sabe? Pessoal bem vestido. E eu falei: não, entra no carro aqui que eu vou levar vocês. Acho que eu fiz umas 3 viagens, subi até a calçada da igreja. E aí daqui a pouco a água baixou, começou a chegar gente, Deu acho que 80 e poucas pessoas. E aí meu pastor: mas quem que esse povo veio? Eu falei: eu não sei. De onde que veio? Eu não sei, não conheço. Quem convidou? Eu falei: também não sei. E aí eu lembro que eu fiz uma listinha: primeiro orar, primeiro isso, primeiro aquilo. Tão nervoso, eu não conseguia nem ler essa listinha. Mas foi tremendo, foi muito glorioso, foi muito... E aí meu pastor: tem que fazer outro mês que vem. E a gente fez vários e sempre teve um grande mover. Amém? Então, como igreja, então, os Conectados com Jesus nasceu através de um evento onde que o Senhor impulsionou para isso, deu nome, deu estrutura, deu tudo, e a gente só foi seguindo direção, E aí depois o Senhor me chamou para iniciar esse trabalho. Então, essa virada de ano, nós completamos nosso primeiro aniversário como igreja Conectados com Jesus em Missões. Amém? E eu vou passar aqui algumas fotos e alguns momentos desse período. Deus te abençoe grandemente, Cristo Jesus. Assista aí, porque você faz parte dessa história. Com certeza você deve ter alguma foto com você. Tá bom? Deus abençoe. Deus, libera o peso da tua opinião sobre as crianças. Que elas possam sentir o seu fogo. Elas vão
liberar profecias sobre o avivamento. Queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente é. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer.